em movimento. Os eventos públicos em Yanana foram grandes para Neia Baraja, ela se tornou uma sensação da noite para o dia. Seu discurso se espalhou para os ricos, os pobres, a pequena classe média, e criou a maior polêmica que a cidade já viu em anos. Isso foi ainda maior por causa dos inúmeros relatos de testemunhas oculares de que ela foi considerada culpada pelo juiz, e pelo júri dos padres, e sua vontade expressa de suportar a terrível punição a que foi condenada, seguido pela completa incapacidade de seus punidores para realmente machucá-la, seguido pelo fato de que apenas seu perseguidor foi prejudicado, seguido logo em seguida com o visível colapso mental completo e total de todos os envolvidos em seu julgamento, e o desaparecimento daqueles que tentaram ajudá-la, e suas famílias. Rumores sombrios circularam de que os guardas presos foram assassinados em segredo, junto com suas famílias. O boato apontava para o fato de que suas casas estavam todas vazias, seus animais deixados de lado, até comida havia sido deixada onde estava, como se tivessem sumido de repente. Agora, Neia Baraja havia se tornado um nome familiar, elogiada em alguns lugares, amaldiçoada em outros, mas quando ela parava em uma praça para falar, ela atraía olhares, mas também atraía outra coisa, os necessitados. Por meio de um pedido oportuno passado por Sebas, ela pediu que um sacerdote de Oburns fosse enviado para acompanhá-la no restante de sua jornada, junto com pergaminhos de cura, ou um meio de reabastecer seu suprimento de mana. Sebas obedeceu, e um padre chegou, usando um lindo amuleto. Depois de se maravilhar com o artesanato, ele explicou que era chamado de amuleto do mutuário, e permitia que ele pegasse emprestado de seu próprio mana futuro. Ele poderia usar o mana de amanhã, hoje, mas por um período de até 6 meses, após o qual ele seria incapaz de usar magia por meio ano, seria bom o suficiente para seus propósitos. Ela ficou no topo da fonte alta, e olhou para as massas enquanto seu padre se sentava abaixo dela, e se exeficou a uma distância, procurando por hostilidade com seu vigor habitual, vigor que foi especialmente intensificado porque Neia não estava usando armadura. Sim, eu sirvo o rei feiticeiro. Sim, eu o sirvo servindo ao povo. Sim, ele é o Deus da justiça, o único Deus neste mundo. Surtos de indignação começaram em vários lugares entre os mais devotos. Eu sei que alguns de vocês não acreditam em mim, mas eu sou um ex-membro da Ordem dos Paladinos, eu vi o reino do único Deus verdadeiro, o reino do maior rei sobre todos os outros reis, aquele que está no auge de poder, aquele que resgatou não apenas nosso próprio rei, mas todo o nosso reino. Ele lutou contra um imperador demônio por você. Ela passou os dedos pela multidão, apontando para todos eles. Eu tentei lutar contra aquele demônio, e ele me poupou apenas para prometer me fazer sofrer. Ele considerava Remédios Custódio, o paladino mais poderoso de nosso país, apenas um grão de poeira a ser sacudido. Se ele era o imperador dos demônios, o que isso faz do nosso Salvador, senão o Deus da justiça? Ela perguntou a todos eles. Você sabe o que estava para acontecer comigo, agora eu sei por aqueles com quem falei. Essa palavra se espalhou, mas veja. Ela gritou e levantou a parte de trás da camisa, mostrando que suas costas não tinham cicatrizes. Nenhuma cicatriz mancha minha carne, mas mesmo que elas existissem, eu as carregaria com orgulho, porque eu falei a verdade. A verdade era o que eles odiavam. A verdade sobre o custo dos templos era uma captura fria e calculada para sua riqueza. Eu os chamei extorsionários, chamei-os de gananciosos, chamei-os de cruéis e injustos, e eles iam me bater de joelhos porque os poderosos temem a verdade. Ela gritou. Mas estou protegida por um poder divino que os deuses mortos não podem tocar, não de qualquer reino para o qual tenham passado, porque o Deus deste mundo achou por bem permitir que eu espalhasse sua vontade, que ninguém deveria ser condenado à morte, na dor ou na doença, porque são muito pobres, que a justiça requer força, e a força deve ser usada para a justiça, que os erros só podem ser corrigidos pela ação, que a vontade de poder separada da vontade de justiça é o fundamento da ganância, e que essa ganância floresce em uma árvore venenosa. Mas a justiça negra rejeita esse pecado. O pecado da fraqueza não é apenas sobre a força do corpo, mas também do caráter, da mente, da vontade. Fraqueza é o pecado final, e em tudo o que são fracos, podemos criar nossa própria queda, ou a queda de nossos entes queridos, ou a queda de nosso próprio país. O que quase aconteceu porque nossa fraqueza era a própria divisão. Ela continuou, os olhos procurando a multidão, fixando os olhos nas pessoas mesmo por trás de sua viseira. Quando o norte foi invadido,
O sul não veio em nosso auxílio antes que um rei estrangeiro o fizesse, e então não foi até que a vitória já estivesse garantida. Ainda assim, se ele não tivesse vindo, o sul seria agora como o norte rapidamente se tornou. Nunca devemos ser fracos novamente, ou todos vocês enfrentariam o rei demônio Jaldabaoth. Ela perguntou, e removeu sua viseira. Seu olhar aterrorizante era, terrivelmente eficaz, e até olhos corajosos caíram. A justiça negra busca a força, para que nossos olhos não fiquem tristes ao falar das necessidades de nossos semelhantes, para que não cedamos ao medo, para que estejamos à altura do desafio de amanhã quando a próxima invasão chegar, e faremos como o povo que a rainha Calca, em toda a sua santa bondade, não pôde fazer, criar um país onde ninguém sofrerá tristeza e todos serão felizes. Você que está ferido, venha à tona, um sacerdote da justiça negra se juntou a mim hoje, e ele irá curá-lo. Ela disse, colocando o visor de volta e colocando uma inflexão gentil em sua voz. A que custo? Algum cínico da multidão exigiu. Nenhum. Neia disse categoricamente. Nunca. Nunca aceitaremos sequer uma moeda para curar os enfermos ou reparar os feridos. Se você sente que deve pagar algo, então pague adiante. Faça algo de bom para o próximo que precisa de uma mão amiga, como o rei feiticeiro uma vez me disse, aqueles que são abençoados para serem uma bênção. Seja uma bênção para seus vizinhos, se sua mão for curada, ajude seu vizinho a levantar um fardo pesado, se sua perna for curada, caminhe até um vizinho solitário, se sua doença for curada, ajude o enfermo a recuperar sua própria saúde. De que adianta um país que não cuida dos seus? De que adianta os sãos que não cuidam dos doentes? De que adianta os fortes que não protegem os fracos? Os enfermos já estavam chegando, e o padre ficou realmente grato por seu equipamento, pois era evidente que havia muito mais pessoas que não podiam pagar pelos serviços do templo do que qualquer um gostaria de admitir. Neia deixou seu poleiro, e se moveu entre a multidão, reunida por Cese, que prontamente colocou o outro adesivo em sua bochecha com sua avaliação padrão, fofo. Quando a multidão se dispersou e elas puderam caminhar silenciosamente juntas, mais ou menos, Cese olhou para Neia com sua habitual expressão em branco, bem, em branco para os outros, mas bem compreendida em suas variações sutis para Neia. Não, ela disse de uma forma curta. Neia suspirou e olhou para baixo um pouco envergonhada, sabendo exatamente a que Cese se referia. Sem dúvida ela tinha ouvido falar sobre o que quase foi feito com ela. Eu não vou, disse Neia. Eu prometo. Bom, disse Cese. Eu gosto de Neia. Foi, para a maioria dos ouvidos, uma sentença muito mansa, e passiva de apenas as avaliações favoráveis mais brandas, mas Neia sentiu seu coração inchar, porque ela sabia muito bem como Cese era, e ela deu um aperto forte na garota. Eu gosto de Cese. Neia disse com um sorriso largo. Enquanto caminhavam, elas passaram por um dos ex-algozes de Neia, um padre gordo, e muito importante. Ele estava nu, coberto de sujeira, espumando pela boca, e vasculhando o lixo descartado. Foi uma coisa surpreendente o suficiente para fazê-la parar, e Cese parou e olhou para a mesma coisa. Amigo? Cese perguntou. Definitivamente não. Neia disse com vitriol em sua voz, chamou sua atenção, e quando ele se virou e a viu, ele gritou, ira divina. E balbuciou bobagens enquanto se afastava, antes de se levantar o suficiente para começar a correr o mais rápido que podia. Finalizar? Cese perguntou, pegando sua arma. Neia estendeu a mão e tocou seu braço. Não, este é o castigo dele, não cabe a mim anular aquele que o deu, a ele. Ela disse suavemente. Ela quase sentiu pena do homem, mas pensou melhor, pois sem dúvida era imerecido. Logo ele desapareceu de sua vista, e nunca mais esteve dentro dela. Cese e Neia ficaram quietas por um tempo, combinava muito bem com Neia, a cidade não era tão ruim, os prédios eram próximos, muitas vezes compartilhando paredes, com apenas alguns becos, e apenas as estradas principais dentro dela eram muito largas, claramente para permitir a passagem das carruagens, e não para o benefício de quem tinha que andar. Mas as muitas fontes eram lindas de se ver, e forneciam um local de onde ela podia falar e chamar a atenção de muitos olhos e ouvidos. As lojas pelas quais ela parou tinham pequenas bugigangas de valor variável, bem como muitas coisas úteis de valor prático em uma cidade. A única coisa que ela não gostou foi a coisa que ela pensou que ela gostaria mais. O rio havia sido cortado pela cidade em muitos lugares, fazendo pequenos canais nos quais os lixos eram despejados, carregava fedor por toda parte como se fosse um esgoto a céu aberto.
Ela pensou severamente que seria muito desagradável ver ele transbordando se chovesse forte. Depois de algum tempo, Neia se interessou por comida, como as pessoas costumam fazer, e levou Cese a um pequeno restaurante que se projetava de um canto de um dos muitos cruzamentos. Antes de fazer o pedido, quando um garçom se aproximou, Neia imediatamente perguntou: as moedas do reino feiticeiro são aceitas aqui? O garçom parou surpreso, mas então respondeu: sim. Ouro é ouro. Então traga o que o cozinheiro fizer de melhor. Neia disse: e uma caneca de cerveja. Neia respondeu. Assim que o garçom saiu, e Neia estava virando a cabeça em direção a Cese, ela viu um rosto familiar olhando para ela, um soldado, que ela lembrava de sua primeira chegada, aquele que a alertou sobre a natureza da cidade. Ficou claro que ele também a havia reconhecido, e ela ergueu a mão em saudação, e gesticulou para que ele se juntasse a ela. Ele hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se era sábio, mas quaisquer que fossem seus pensamentos, ele escolheu se juntar a ela, e sentou-se de costas para a rua. É bom ver você de novo. Ele disse. Você também. Disse Neia. Cese não disse nada. O momento foi estranho, mas ele preencheu a lacuna. Você causou uma boa impressão na cidade. Ele disse. A cidade também me impressionou muito. Ela disse, tirando a viseira e olhando-o diretamente nos olhos. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Ele disse, tirando o capacete e inclinando a cabeça. Dentro de sua própria cabeça, Neia estava se chutando. Merda, eu não deveria ter feito isso, não era justo, ele não fez nada disso, diabos, ele nem estava lá. Neia acenou com as mãos. Não abaixe a cabeça, você não fez nada de errado. Ela disse de uma forma frenética que, para Cese, mostrava que ela sabia que tinha sido um pouco rude. Ela disfarçou seu constrangimento chamando outro garçom. Cerveja para o meu amigo aqui. Ela disse, e o garçom saiu imediatamente. Você me alertou sobre a cidade, e eu aprecio isso, obrigada. Neia disse sinceramente. Então por quê? Ele perguntou, parando para acenar com a cabeça para o garçom quando as cervejas chegaram. Ele bebeu um pouco rapidamente, e pousou a caneca. Por que você não ouviu? Ele perguntou. Eu ouvi. Disse Neia. É exatamente por isso que eu tive que falar. Ela continuou. As coisas que os templos fazem são erradas, as coisas que meu Deus faz são certas, é por isso que tenho que promover sua justiça como faço. As pessoas pegam o mundo que aceitam, os líderes que toleram, a corrupção que estão dispostas a viver com a dor que eles estão dispostos a sofrer ou permitir que exista nos outros. A única coisa a fazer quando você sabe que não é certo, é agir contra isso. Quando Jaldabaoth chegou ao norte, não éramos fortes o suficiente para enfrentá-lo, porque estávamos dispostos a viver com a fraqueza, e sofremos muito por isso. Disse Neia. Ela fez uma pausa, e tomou um gole de sua cerveja. Porque estávamos dispostos a viver naquele pecado? Bem, você conhece nossos sofrimentos, e é exatamente da mesma forma aqui. As pessoas estão dispostas a deixar os pobres ficarem doentes ou feridos por causa da pobreza, e da política do templo, estão dispostas a viver com a extorsão, e por isso não tentam mudá-la, ignoram o mal real que está sendo feito, porque se preocupam mais com como isso os afeta pessoalmente do que com as pessoas que chamam de conterrâneos, as mesmas pessoas de quem dependem para as pequenas tarefas que, embora sejam pequenas, ainda devem ser feitas. O Sul aceitou coisas não apenas como normais, mas esperadas, que são definitivamente erradas, e não deveriam acontecer. Como eu poderia não dizer nada? Como eu poderia não fazer nada? Ela perguntou a ele, seus olhos não parecendo tão aterrorizantes para ele quanto antes. Você percebe que se eles tivessem batido em você, ele começou, evitando a pergunta dela, você poderia ter sobrevivido, mas eles teriam feito você desejar não ter vivido. Neia deu de ombros. Eu admito, eu não era o que você chamaria de ansiosa por isso, mas este é o meu país, e como não posso fazer nada sobre um problema que vejo dentro dele? Como posso não espalhar a verdade? Como posso eu não fazer nada? Se não fazer nada fosse uma maneira eficaz de melhorar as coisas, então ninguém jamais faria nada. Bem, foi muito corajoso, embora muito tolo. Ele disse com um brilho nos olhos. A propósito, eu nunca entendi o seu nome. Disse Neia. Sudaj. Ele disse, e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo formalmente, Sudaj. Neia disse e apertou. O guarda se levantou e terminou sua cerveja. O prazer foi meu, é claro,
mas se eu puder oferecer outra palavra de advertência, não que isso vá adiantar muito, você conseguiu se safar uma vez, mas a roda da justiça pode demorar para responder ao desafio, mas eles vão responder novamente. Se você puder sair desta cidade em breve, faça-o. E se você se encontrar em Weimar, procure por mim, ficarei estacionado lá por algum tempo. Obrigado pelo conselho, Sudaj, e quando eu for nessa direção, vou te procurar. Neia disse com um sorriso, e ele saiu com um aceno assim que a comida chegou. Foi só quando ela começou a comer depois que Sudaj saiu que ela percebeu que a conversa deles atraiu olhares curiosos para ela, e Cese estava olhando para ela por um longo tempo. Você está sendo vigiada, disse Cese. Neia deu de ombros. Estou sempre sendo observada, estou acostumada a isso neste momento. Cese balançou a cabeça, discretamente. Você quer que eles sejam capturados? Neia pensou por um momento. Não, a menos que eles tentem fazer alguma coisa, vamos sair daqui em breve, e provavelmente é melhor para todos se soubermos que estamos fora da cidade. Por enquanto. Neia pausou e se inclinou para a frente, descansando o queixo nas mãos, e os cotovelos na mesa e exibia um sorriso bem-humorado. Por que você não me conta sobre esse protocolo de intoxicação? Elas conversaram sobre o tema álcool e intoxicação, quando chegou a notícia de que os barcos haviam sido carregados, e eles estavam preparados para partir. Neia e Cese deixaram moedas para a comida, e foram embora. Não demorou muito para que elas chegassem aos barcos, ou melhor, balsas. Neia não pôde deixar de notar como os portos pareciam ser. Grandes toras de madeira erguidas da água eram mantidas juntas por cordas, e travessas presas por lanças de bronze, que embora mais macias, pelo menos não tendiam a enferrujar. A madeira era velha, mas as pessoas atravessavam sem medo, falando da qualidade do artesanato. Barreiras de corda corriam entre os grandes troncos lisos para evitar que as pessoas caíssem, e grandes balsas paravam uma a uma, nos pontos de atracação para receber passageiros, cada uma com a insígnia de Tinamok, indicativa de seu considerável sucesso. Neil encontrou a bordo da caravana agora flutuante, e ela apertou sua mão calorosamente. Uma viagem bem-sucedida? Ela perguntou. Muito. Esperançosamente, quando chegarmos a Vemal, teremos sucesso semelhante. Falando em sucesso, como foi sua cruzada pessoal? Ele perguntou, sua voz assumindo um tom de séria preocupação. Eu ouvi coisas, você está bem? Ele perguntou suavemente. O sorriso de Neia fugiu de seu rosto, mas ela assentiu sombriamente, eu estou. Embora Ascana não esteja feliz comigo por causa disso. Eu escondi tudo dela, eu estava tentando protegê-la, mas em vez disso eu apenas a fiz se sentir culpada, então agora, ela fez uma pausa e deu de ombros, eu me sinto culpada. Vai entender. Tinamok não pôde deixar de sorrir. Primeiro amor? Ele perguntou quando a balsa desatracou e começou a se mover, a água espirrando, e a balsa balançando levemente enquanto a tripulação trabalhava para mantê-la no curso. Neia deu a ele um olhar como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Você está mesmo me perguntando isso? Tinamok abriu as mãos na frente dele e deu a ela um sorriso irônico. Isso é para você decidir como fazer isso, mas estamos viajando juntos por um tempo agora, e isso vai ser uma longa viagem. Se você quiser me dizer, tudo bem, se não, bem, não tenho o direito de me intrometer. Ele respondeu. Bem, é uma longa viagem, bom, para responder à sua pergunta. Não, bem, sim, bem, não. Mais ou menos, quero dizer. Neia disse quase perguntando, sem saber como dizer. Quero dizer, eu tinha, paixonites, interesse por garotos quando eu era jovem, mas bem, eu nunca fui correspondida por eles. Ela disse, tirando a viseira e apontando com o dedo indicador e o dedo médio para os olhos. Na melhor das hipóteses, pareço constantemente zangada com quem estou falando, na pior das hipóteses, pareço um criminoso violento. Então, acho que nenhum deles realmente se interessou. Ela virou o rosto na direção em que estavam agora flutuando, apreciando o som das águas enquanto Tinamok a ouvia. Seus olhos se fecharam quando o vento aumentou, ela podia ouvir vozes atrás dela ao longo das docas e ruas enquanto se aproximavam da saída da cidade, e isso se afastava cada vez mais de sua mente. Acho que deveria estar feliz com minha habilidade com o arco e com o reconhecimento, isso me deu uma desculpa para ficar sozinha, então não poderia me decepcionar com o desinteresse de qualquer homem em me conhecer. Suponho que, se fosse honesta sobre isso, a primeira pessoa que parecia realmente se importar comigo depois de meus pais foi o rei feiticeiro. Ela disse em voz baixa.
Ela abriu um sorriso, ele me pediu para voltar para ele com segurança, ele falou comigo, um mero cidadão comum, um escudeiro menor de baixo escalão da ordem dos paladinos de um país estrangeiro, como se eu fosse uma pessoa. Ele me fez perguntas sobre mim, minha vida, minha família. E acima de tudo, ele não tinha medo dessas malditas coisas. Neia disse, apontando novamente seus olhos. Ele não assumiu que eu era um criminoso, ou que estava zangada, ele me ouviu, me defendeu perante meus superiores, e salvou minha vida. Ela riu um pouco, os muitos discursos que fiz para promovê-lo não são nem um pouco exagerados, se ele fosse humano, quem sabe, talvez eu tivesse me apaixonado por ele, ou talvez eu o visse do jeito que eu faço agora de qualquer maneira. Eu não sei. Como é que você o vê agora? Perguntou Tinamok. Bem, quando ele me pediu para voltar em segurança para ele, meu primeiro pensamento foi que ele me lembrava meu pai. Quando o vi novamente após a batalha onde ele salvou minha vida, ele estava me segurando, me senti como um bebê sendo segurado por sua mãe pela primeira vez. Neia riu, a filha de um morto-vivo odiado, você pode imaginar. Ela perguntou, então balançou a cabeça. Estranho, não é? Que eu me sinta tão ligada a um morto-vivo, passei toda a minha vida ouvindo que eles eram maus, monstros, odiavam a humanidade, e foi um rei morto-vivo com o poder de um deus que é o primeiro fora da minha família que me desejou segurança na batalha. Ele quase nem parece ser um morto-vivo, já que não parece ter nenhuma dessas qualidades, e foi um morto-vivo que me salvou, e salvou meu país. Ela fez uma pausa. Eu sei, estou divagando, derivando de sua pergunta, é difícil não pensar, é tudo tão bizarro. Acho que a resposta mais direta é que eu nunca poderia vê-lo agora como um amor verdadeiro, como um marido faz com uma esposa ou uma esposa com um marido, eu o vejo como um pai ou avô, mas divino. Ela disse, e quando um garçom veio carregando taças de vinho, Neia distraidamente pegou uma da bandeja e começou a beber. Ela bufou, eu admito que nunca aprendi muito sobre o amor, nem mesmo observando meus pais, nunca tive muita experiência com isso sendo demonstrado, acho que meus pais eram bons no conjunto total da obra, mas minha mãe podia ser violenta, e meu pai, um pouco sem noção. Então acho que você poderia dizer de várias maneiras que ainda sou inexperiente com o que fazer ou como compensar alguém de quem gostamos, e a quem fizemos algo errado. Eu acho que para os amantes serem amantes, deve existir entre eles uma espécie de paridade, um equilíbrio, tanto quanto uma confiança mútua ou qualquer outra coisa. Posso ser ousada em combate, e diante de uma multidão, mas se Skana não tivesse tomado a iniciativa, eu nunca teria. Eu meio que a invejo desse jeito, não a chamo de Skana, a ousada à toa. Neia disse com uma risada. Bem, se você não se importa com a voz da experiência, disse Tinamok, pegando uma taça para si quando o garçom passou, você precisa pensar dessa maneira, o amor é o estado em que a felicidade e a segurança de outra pessoa são absolutamente necessários para a sua própria. Se suas posições fossem invertidas, como você se sentiria? Ele perguntou. Neia baixou os olhos. Não é bom. Ela bebeu de novo. Não, na verdade não. Tinamok disse com um aceno de cabeça. Mas você sabe, o motivo também importa, ela vai ser um pouco superprotetora com você por um tempo, mas faça um favor a ela, e não corra riscos sérios por um tempo. Neia começou a rir ruidosamente com suas palavras finais. Isso o deixou atordoado quando ela jogou a cabeça para trás e riu, seu cabelo balançando descontroladamente atrás dela enquanto ela agarrava o estômago com a mão livre. Aquilo surpreendeu, e confundiu Tinamok por um momento, até que ele pensou no absurdo do que acabará de dizer, e para quem acabará de dizer, e então se juntou a ela na risada, como se aquele último conselho fosse algo que Neia pudesse seguir, mesmo que ela quisesse. Os próximos 2 dias se passaram pacificamente enquanto eles flutuavam rio abaixo. Neia fez viagens regulares para cima e para baixo na caravana flutuante, saltando de uma balsa para outra, falando com outros membros da caravana e sua comitiva pessoal, e ela garantiu que mantivessem uma vigilância constante entre seu povo para evitar qualquer chance de serem pegos de surpresa. Mas foi uma viagem pacífica, todo o caminho até o lago de Vemark, e Neia revisou o que ela aprendeu sobre o lugar. Tendo um dos maiores lagos de todos os reinos humanos, tinha centenas de metros de profundidade, era enorme, e abrigava um vasto corpo de peixes, e outros animais que ajudavam a aumentar a riqueza e o abastecimento de alimentos da cidade. Não tinha um rio que cortava a cidade, mas a cidade foi construída de tal forma que parte do rio corria ao redor da cidade antes de chegar ao mar.
Era semelhante a Yanana em sua devoção aos deuses, e suas vastas fazendas além de seus muros foram possibilitadas pela irrigação extensiva. Como resultado, hospedou uma das maiores populações do Reino do Sul, e teve uma próspera base industrial. Também forneceu cerca de um sexto dos aventureiros e mercenários que vagavam pelo reino. Eram segundos e terceiros filhos desconectados, ou filhas infelizes, que saíram de casa em busca de sorte, em vez de serem autorizados a participar da divisão da riqueza de suas famílias. Um governo oligárquico em vez de um governador, com corpo dirigente liderado por padres, comando militar, e uma classe comercial e industrial. Neia franziu os lábios, ela abriu algumas mentes em Yanana, mas Vemark seria um animal diferente.